Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Bom dia, 8h37, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, ao vivo aqui em Santos, litoral de São Paulo, para todo o planeta. Aqui pela nossa rádio Star News Santos, em um ano e 3 meses no ar, trazendo muita música, informação, 24 horas no ar com você, todos os dias, para que você, além de se entreter com boa música, tenha informação diária, né, da Baixada Santista, de todos os estados brasileiros e, é claro, as informações que correm pelo mundo. Como, por exemplo, essa, a taxa das blusinhas, provavelmente será definida hoje. O Senado deve votar hoje a volta do imposto sobre compras internacionais. Aquela famosa PEC das compras, né, até $50, algo em torno de R$250. Isso, se for confirmado, você terá praticamente aí 20% de imposto sobre essas mercadorias. E lembrando que acima dos $50 você tem uma taxa de 60% nesta importação. Vamos aguardar aí, né? Como também está suscitando muitos comentários a PEC da privatização das praias. Há muitos comentários, alguns divergentes, alguns não. A gente vai comentar também sobre isso aqui no Ponto a Ponto desta terça-feira, dia 4 de junho de 2024, Dia Mundial das Crianças Vítimas de Agressão. Temos que lutar contra isso e não comemorarmos este fato. E Dia do Engenheiro Agrimensor, né? Aquele que trabalha muito aí em propriedades, aquele que trabalha muito em produções rurais. Então, um trabalho muito importante para o nosso PIB diariamente, né? Para falar nisso, nós vamos falar muito isso. Hoje o nosso PIB, né, o PIB do primeiro trimestre, será conhecido nesta terça-feira, lá em Brasília e em todo o Brasil também. Vale lembrar que o nosso programa está no ar pelo nosso site, www.radiostarnewsantos.com, pelo nosso app, é só você acionar e baixar o nosso app para Android, e também, né, Virgínia, segundo informações da Max Cash, já estaremos à disposição também para iOS. Vamos até confirmar nas próximas horas isso, para que você tenha para Android e para iOS também. No app Radiosnet, você tem aí com Android para Android e iOS, pelo Radiosnet, você busca lá. Baixe Radiosnet e coloque Rádio Star News Santos, você vai nos encontrar no Facebook e também no YouTube. Bom dia, Virgínia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Ótimo programa. Ótimo programa, todos nós. Deixa eu pegar o bom dia também do nosso primeiro convidado. Deve ter enfrentado dificuldades, porque trânsito de Praia Grande para São Vicente, segundo informações, muito congestionado, muito carregado, pistas muito molhadas, choveu mais de 81 milímetros durante noite e madrugada, muita chuva. São Vicente, acesso dos bairros para o centro complicado, muita chuva, muito molhado. Bom dia, Marcelo Rocha. Trânsito na linha amarela pesado, Itália da mesma forma. Bom dia. Bom dia, Edu. Bom dia, Virgínia. Bom dia, audiência. Trânsito pesado, né? Já estou aqui recebendo informações de funcionários que não conseguiram chegar na empresa ainda por conta de alagamentos, né? São Vicente realmente está numa situação difícil. Mas outras cidades também, né? Sim. A chuva foi muito, muito forte. Quem se preparou para esse momento está levando vantagem, né? E o trânsito está terrível mesmo para vir. Está apertado e tem que ter muita calma, muita tranquilidade para vir, né? Porque o piso está parecendo um sabão, né? Parecendo um sabão, principalmente aí os motociclistas, né? Que vêm aí, pode ter algum tipo de problema na hora de dirigir o seu veículo aí. Muito cuidado, né? Inclusive a gente pede aí até informações da Prefeitura de Santos, pois vários ouvintes aí ao longo da manhã já mandaram indicações, né? Muita chuva na zona noroeste, né? Ali a área da Nossa Senhora de Fátima bastante complicada, há aquele alagamento já conhecido na entrada da avenida. É uma obra necessária. O Wagner Ramos esteve conosco aqui recentemente, falou que essa obra será providenciada um pouquinho antes ali no Chico de Paula, e que essa entrada da cidade, além dessa obra da Prefeitura, necessita investimentos da União, do Governo Federal. Então, se tivermos informações da Prefeitura em relação a isso, a gente agradece, como também dos nossos ouvintes, como o Mário, né? O Mário ali da Zona Oeste, do Jardim Santa Maria, ele disse que logo pela manhã, 6h30 da manhã, muita água, difícil de transitar por ali, e foi difícil para ir para o centro. Mesmo no centro, chegando ao centro,
ele citou que o centro está bastante complicado pelas obras do VLT, muitas ruas ali sofrendo de alagamentos também, e que é bem complicado. Alguns ouvintes disseram que o trânsito na praia está tranquilo, pelo menos segue normalmente, né, consegue andar nessa abertura de programa, valendo aí você participar também, né, e citando o que está acontecendo no seu bairro. Nossos convidados já estão por aqui, né, enfrentando chuva para chegar, mas chegando, e você que está aí transitando pela Baixada Santista, mande o seu abraço e a sua informação, como o nosso querido Antônio, lá do Guarujá de Pitangueiras, que o Guarujá está muito molhado também, várias ruas alagadas, quem tiver que sair das áreas ali de praia, o centro do Guarujá, Vicente Carvalho, vai ter problemas. Na balsa também, movimentação bastante complicada, o mar mais mexido, então você que vai atravessar a balsa, calma e paciência. Às 8 horas e 42 minutos, nessa abertura do programa, destacando que você tem a condição aí de dirigir com calma, né? Você que vai subir ao Planalto, movimentação no sistema Anchieta Imigrantes bastante complicada, informação do nosso amigo Rodrigues aqui, de Cubatão, diz que a subida de serra pela Anchieta muito complicada, trânsito muito pesado, pistas muito molhadas e, como disse o Marcelo agora há pouco aqui, total atenção na direção. Vá com calma, saia antes, não tenha pressa, porque com pistas escorregadias a coisa é muito pior. Deixa eu pegar o bom dia também. Nosso outro analista que está aqui, o Emílio Puime, advogado, chegou conosco aqui. Emílio, bom dia. Pegou muita água, com certeza, trânsito carregado, porque quando chove, todo mundo tira o carro da garagem, todo mundo quer chegar com um melhor conforto. Mesmo assim, não chega, né? Além da chuva, muitos veículos nas avenidas e nas ruas de Santos. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Virgínia. Bom dia, ouvintes. É verdade, o trânsito está bem carregado, muita chuvinha e muitos carros na rua. Difícil. Não anda. E complica, né? E a cidade tem muitas obras, né, Emílio? E aí você tendo muitas obras dificulta. Eu tenho ouvintes que disseram aqui já logo às 6 e pouco da manhã que a Conselheiro Nébias, que é uma via que tem que flui normalmente bem, não conseguia fluir por conta das obras, também alagamentos, né? Agora a informação é que está transitando melhor, mas ao longo do dia, com mais carros saindo, temo aí que nós vamos ter problemas. E a previsão é de chuva durante toda a terça-feira, né? Então, que nos traz uma certa preocupação. Havia sido anunciado ontem fortes ventos e algo em torno de 80 milímetros de chuvas. E só na madrugada, agora pela manhã, já haviam sido anotados mais de 82 milímetros de chuvas, o que cita que nós teremos alagamentos ao longo da terça-feira. Importante frisar isso, Emílio e também Marcelo, para que os nossos ouvintes que vão sair de casa tomem cuidado, né? Saiam com calma. Quem puder evitar sair com carro, que saia. Agora, como a gente sabe que transporte público também, dependendo da região, é meio complicado, fica mais difícil, né, Marcelo? Fica muito difícil, o Uber também fica mais caro, né? Sim. Fica mais caro, então é complicado, né? Marcelo, mas se tem alguma obrigação a cumprir, não tem jeito, né? Tem antes que sair, de ir para o intervalo, é nessa hora que a gente percebe a gestão dos municípios, né? O que a gente cita que é o básico, zeladoria de uma cidade. A limpeza, limpar mato, limpar guias, sarjetas, as bocas de lobo, a nossa rede hidráulica sendo tratada de uma maneira muito consciente. Claro que também parte muito do público, né? Eu tenho certeza que o Emílio, a Virgínia, eu, o Marcelo, a gente percebe, muita gente descarta as coisas na rua como se a rua fosse lixo. E quando vem a chuva, essa chuva leva. E aí você tem a dificuldade de escoamento dessa água. Então, quem vai andar de carro, de moto, de bicicleta, a pé, vai perceber esses alagamentos. Então, a zeladoria do município é o mínimo que a gente pode esperar de qualquer prefeito, de qualquer autoridade do município, né, Marcelo? Não tem a menor sombra de dúvida, né? Quando você faz uma zeladoria condizente, as galerias estão, via de regra, limpas, né? As águas fluem e aí você tem menos dano colateral com a chuva, né? Quando você faz apenas uma maquiagem, o que você faz? Você tira o matinho, pinta as guias, pinta as faixas ali, tá? Fica tudo aparentemente muito bonito, né? Mas quando chove, vem a realidade, né? E a realidade é ruim, é triste, né? Porque os carros ficam danificados, as pessoas podem sofrer acidentes, né? E aí as pessoas vendo essa situação de alagamento e tudo mais, pensam que está tudo largado, acaba até entrando naquele ritmo, né? Já que está assim, vou jogar lixo aí também, né? O que é errado, não deve fazer. Então, é muito importante a questão da zeladoria, como você disse. Vale lembrar que cada um de nós tem a incumbência, a importância de também manter nossa cidade limpa e estar organizada. O doutor Roberto Monteiro disse que na ponta da praia é tudo tranquilo, até porque ele está em casa e não saiu. Muito bom, muito bom, gostei doutor. Dessa, viu? Boa, doutor. Aí está muito tranquilo, né? Dá bom dia. Pede aqui a atenção dos nossos ouvintes também com relação àqueles que vão sair, diz que as pessoas andam dirigindo de forma translocada. Eu concordo. Tem gente que respeita sinal vermelho,
Faixa viva, eu não passo não, viu, gente? Toda a faixa viva, sábado fomos ali no Gonzaga, né, a pé, Jesus, na hora de atravessar a faixa viva, você vai atravessar, os carros passam. Quer dizer, pode ser viva para quem está dirigindo e morte para quem vai atravessar. Não adianta, até convidar o presidente da CT, o nosso querido Antônio Carlos Gonçalves do FIFI, porque não está adiantando. Iluminação, tem gente que não respeita nada, né? Há uma legislação pertinente que é a obrigatoriedade de parar, né, o Emílio? Mas não adianta ficar só verbalmente, as pessoas não estão respeitando. Eu estou vendo que os carros avançam, e às vezes você presencia a seguinte cena: para um carro no meio e nas laterais passam. Se você atravessar, você vai ser atropelado. Cabe aí à Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos dar uma olhada nisso e colocar mais agentes nas vias para multar, para punir os motoristas que não respeitam, né, Emílio? Exatamente. O mais importante aí é a educação. O santista não tem o hábito, né, o condutor de veículos, né, não tem o hábito de parar para pedestre, seja faixa viva ou não. Em Santos criou-se aquela... o gesto, né? A mão, totalmente ignorado pela maioria dos motoristas. As pessoas ficam lá paradas, aguardando, até que algum bom samaritano pare, e aí os outros acabam sendo induzidos, né, a parar também, porque senão as pessoas ficam lá. E é necessário que a CET esteja presente para educar as pessoas. Sim. Tá? Porque senão tudo vai continuar igual. Não adianta implantar um sistema de faixa viva e não acontecer a fiscalização para ver se aquilo está acontecendo de forma efetiva. Não vamos cobrar muito isso aí, vamos convidar também o presidente da autoridade, da CT, para que ele possa falar, porque ele faz um trabalho aplicado em relação a isso, mas as pessoas parecem que não entendem, não. E o doutor Roberto Monteiro, que é uma opinião nossa aqui ao longo do programa, um comentário, doutor Roberto, em relação à PEC da privatização das praias, né, que está gerando. Eu tentei entender, e depois talvez o Emílio, como operador do direito, e o Marcelo possam me ajudar aqui, né? Uma hora eu acho que não é tão complicada, outra hora eu começo a ler o texto, acho que fica complicado. Aí você fala daquela área de praia, né? Mais 33 metros que você tem ali, que é a área que você paga, você que paga aí um imposto a mais durante o ano para manter o seu imóvel nessa área. Há quem diga, por exemplo, o senador Eduardo Bolsonaro chegou a citar que, na verdade, não vai se haver impedimento, melhor dizendo, de uso das praias, e sim daquelas áreas já ocupadas por terceiros. Mas especialistas dizem, espera aí, vou dar um exemplo aqui. Eu, Emílio, você como advogado, eu tenho uma área ocupada por um hotel e na frente desse hotel tem uma praia. Eu privatizo essa área do hotel para o hotel. Consequentemente, a praia está na frente, o que o hotel vai fazer? Vai se sentir dono daquela área. No mínimo, vai restringir a passagem das pessoas naquele trecho da areia. Isso, infelizmente, é o que vai acontecer. Já acontece, por exemplo, do Guarujá com algumas praias. Isso. São Pedro, Iporanga. Isso, pelo Brasil afora. Exato. Bahia, todos. Isso. E um jurista, me falha, acho que Antônio Guilherme, ele pediu para que as pessoas dessem uma olhadinha, não sei se o Marcelo tem esse conhecimento, o Emílio também, no que acontece na Itália. Na verdade, na Itália, a grande parte das praias já são privatizadas. E veja o que acontece. Para você ter acesso às praias na Itália, você tem que passar pelos resorts, pelos hotéis e consumir. Se você não consumir no hotel, você não pode usar a praia. Então, quer dizer, a praia na Itália não é pública. Os Estados Unidos, grande parte das praias dos Estados Unidos permanecem ainda de uso normal da população. Mas algumas praias foram tomadas dessa forma por hotéis e você também só faz uso consumindo, estando nesse hotel. Então, a gente vai discutir muito sobre isso, o doutor Roberto tem razão, se observado, para que a gente possa colocar o que é bom, o que é ruim, se pode, se não pode. Porque é aquela história, né? As pessoas pagam lá, né, um imposto e elas querem saber por quê e qual o benefício que tem também. Mas vamos ao intervalo em nome de Muniz Logística, soluções em comércio exterior. Por que contratar em Muniz Logística? Você vê no nosso monitor aqui os motivos para você contratar o serviço da Muniz Logística. Também Forte Vistorias Automotivas, com 9 endereços na Baixada Santista, Santos, São Vicente, Guarujá, 3 em Praia Grande, você tem Mogi, você tem Santa Branca, você tem na Zona Leste de São Paulo. Vistorias Automotivas é com Forte Vistorias Automotivas, a melhor opção. Também Engelife e Enge Plus, né? Quando a gente fala em Enge Plus, a gente fala de alguns dos condomínios mais bonitos da região, que é o Mykonos, que está sendo entregue agora, últimas unidades para você conhecer, acesse mykonos. Você tem o Ilha de Malta,
é um condomínio que está em construção no canal 5, acesse engeplus.com/malta, e você tem aqui o Bali, o residencial lançado recentemente da Engeplus, na Prost de Souza, começando a obra, né? Até a sua finalização, vão se passar aí pelo menos 24, um pouco mais, 30 meses, e aí você vai ter um grande condomínio na Prost de Souza, acesse engeplus.com/Bali. E você tem da Engelife, a caçulinha do grupo, o Piazza Torino. Sucesso absoluto, mais de 80% comercializado. Você vai comprá-lo direto com a construtora e com a Caixa Econômica, dando uma pequena entrada de 35 mil, e você consegue realizar o sonho de morar num belo condomínio em Santos, com 3 espaços de conveniência, que é da Engelife, consultora incorporadora, onde também a qualidade faz a diferença. Preste atenção, você faz um contrato com a Caixa Econômica, com a Engelife, vai adquirir uma unidade na Conselheiro João Alfredo 363, ali no Embaré, com o Afonso Pena, maravilhoso para você morar em Santos. Também temos aqui o apoio comercial, né, de M. Rocha Contabilidade. Por falar em M. Rocha Contabilidade, hoje é o dia 4 de junho, estamos já na metade do ano. Marcelo Rocha, quem não entregou a declaração de imposto de renda no dia 31, ainda tem uma oportunidade de entregar, claro que não mais sem pagar uma multa, mas a Receita ainda recebe a declaração, não é isso? Recebe de todos os anos em atraso, né, pagando a multa, a penalidade, se for levantada na própria declaração, né? Nunca é bom pagar multa, né? Não. Jogar dinheiro fora, é 20% para a o multa? governo, né? É 20% do imposto devido, ou R$ 165,74, é o mínimo, né? Então, ainda dá tempo. Se a pessoa tiver com o CPF cancelado, suspenso ali, com certeza deixou de entregar alguma declaração de imposto de renda, né, doutor? E aí tem que fazer essa entrega para depois ter a regularização do seu CPF. O Acácio de Praia Grande, na Vila Guilhermina, pergunta quem tem direito à restituição de imposto de renda neste ano de 2024. Olha, todo mundo que fez a entrega da declaração e na própria declaração apontou ali a restituição, tem direito à restituição, né? E aí ficar atento, porque dia 31 já teve primeiro lote. Agora, nos próximos 5 finais de meses, 30 de agosto, né? Final de agosto, setembro, outubro, novembro, também terão os próximos lotes. Ficar atento aí na liberação. Agora, todo mundo que teve imposto retido nos seus pagamentos, nos seus recebimentos, desculpe, né, ele tem direito aí a verificar na própria declaração se ele tem a restituir ou ainda tem imposto a pagar. Teve, né, imposto a pagar. Perfeito. Então, olho atento aí para essa situação também. Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, na Comandante Martins 191, em Santos. Faça o reparo do seu carro. Também Mecânica Leomar, há 55 anos, cuidando da eletrônica, da elétrica, da mecânica e da injeção eletrônica do seu carro também. Escola Santista de Astrologia. Deixa eu mandar um abraço ao Jorge, a Márcia Bernardo, um trabalho muito bacana, cursos e também os seus mapas que você pode fazer, né? E a gente fica muito feliz com os ouvintes que dizem assim, ó, realizei, adorei e bate muito com a minha vida. Isso é importante, que é um grande profissional que realiza isso. E tintas, vai pintar, pinte com tintas e tintas, a loja que mais entende de tintas em todo o litoral. Vou rápido intervalo e volto com muitos assuntos aqui. Diga, Virgínia. Diga. Dininha Couto, bom dia, amigos. Bom dia. Luiz Antucci, bom dia a todos. Recentemente foi atualizado o plano de macrodrenagem com a inclusão da microdrenagem em São Vicente. Temos problemas de excesso de chuvas e falta de manutenção da microdrenagem. Temos a erosão costeira e o avanço do mar. Como transformar as cidades? E mais um comentário dele aqui. A PEC 3/2022 pode ser suprida por concessões para a administração da orla marítima. Alguns municípios aderiram à gestão de praias em São Vicente em 2017 e temos o direito de explorar economicamente as praias do convênio. Assim, o patrimônio continua público, gerando receitas e sobre um contrato rígido. Importante a fala do Zantucci, ele tem razão. Eu li isso também e dizia dessa questão de exploração, dessa aceitação. O Emílio bate muito na maneira como aquilo é tratado, como é colocado e se desenvolver esse tema para todo o país onde você tem costa marinha. Não simplesmente uma PEC goela abaixo, tem que ser discutida e entendida, né? E a aplicabilidade disso. A própria OAB se manifestou dizendo o seguinte, ela tem que entender, né, no escopo geral, não apenas numa única linha, como será essa privatização caso ela seja aprovada. Ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou, eu não estou bem inteirado desse aspecto, preciso ler, preciso tomar conhecimento,
para que eu possa me manifestar e dizer se sou contra ou se sou a favor. Já o governo deixou bem claro que é contra, né? E o SPU, né, é contra, diz que é contra, vê interesses nisso, mas também a gente vai entender que também o SPU também tem interesse, né, Emílio? Exato, né? Hoje, por que existe esse terreno de marinha? Algo que foi... Eu estava até revisando aqui uma reportagem que eu li ontem no G1, 1831, que foi fixado esses 33 metros da linha da primeira maré. Isso já é uma controvérsia, né? Essa linha da maré, né? Hoje, com o avanço do mar e tudo mais, se fosse revisado isso, a União estaria perdendo ou ganhando, dependendo do local, né? Isso já é uma coisa. E por que a SPU é contra, o governo é contra? Porque ela recolhe o imposto, que é conhecido como laudêmio, mas também tem um foro. Um é quando você vende a sua propriedade. Isso. Né? Então, na verdade, quem tem propriedade em terreno de marinha, 17% dessa propriedade pertence à União, que é onde ela cobra o laudêmio, o famoso laudêmio, tá? E o foro. E isso, há muito tempo, se luta para que isso acabe, porque as pessoas têm esse problema. Estão pagando, além de pagar IPTU, ainda tem que pagar essa taxa para a União, né? Algo sem nenhum cabimento. E o governo federal, qualquer que tome posse, vai ser contra. Mas o que tem de bom nessa PEC é exatamente isso, que, em tese, se acabaria com o foro e o laudêmio, né? A União perderia isso. Mas também, por outro lado, eles colocam ali de forma que, para mim, o que eu li e entendi lá daquela PEC, que ela é muito confusa. O objetivo é liberar para grandes empreendimentos ao longo da costa brasileira, principalmente para hotéis, resorts e tudo mais, o uso e ocupação do solo sem que tenha que pagar essa taxa. E, claro, que a gente vai ter, o que você já disse, a ocupação também das praias, né? Na verdade, o que a consequência disso vai ser que as praias, em algum momento, vão ser fechadas. A gente tem aqui no Guarujá, né? Exemplo, a Praia de Iporanga. Sim, que depois de muita luta, aí tem uma certa liberação, mas continua privada. Olha, a última vez que eu estive na praia de São Pedro, no Guarujá, já faz muitos anos, lembra, Virgínia, nós ficamos horas para acessar. Você tem uma fila enorme e depois que você está lá dentro, você percebe que, claro, está tudo arrumado, ajustado, mas é algo difícil de entender, né? Porque um condomínio tomou posse da praia, existem muitas mídias judiciais, ora ganha, ora perde, mas elas permanecem dessa forma também, né? A dona Cláudia Miranda, ela manda um recado aqui. Dona Cláudia, bom dia para a senhora. Ela não está falando da chuva, ela está falando se eu vou comentar a respeito do que aconteceu ontem na FATEC ETEC aqui de Santos. Vou comentar sim, em relação, ela está citando o elevador. Ontem tivemos uma queda do elevador de um pavimento para o fosso do elevador. E olha, Marcelo, Emílio, Virgínia, eu estou pasmo aqui, porque é o seguinte, segundo o Instituto, o Centro Paula Souza, as pessoas que lá estavam dentro saíram bem e saíram andando e saíram sem nenhum problema em segurança. Ora, isso não é comentário que se faça, Emílio, com o elevador, Marcelo caindo do primeiro para o fosso, graças a Deus ainda foi pouco, poder ter caído de um andar maior, mas o elevador do prédio da FATEC ETEC de Santos despencou com estudantes, cerca de 7 e uma grávida dentro, que ficaram cerca de 10 minutos presos, tiveram que ser arrombadas as portas para que deixasse o elevador. O prédio fica na Senador Feijó, todo mundo conhece. Há menos de 3 meses já teve um incidente que o elevador parou entre um andar e outro e tiveram que arrebentar a porta para saírem, e nada é feito. O Emílio e Marcelo, a FATEC ETEC pertence ao governo do Estado, ocupava o prédio do Escolástica Rosa, que está em estado de petição, estado de miséria. Agora, me parece que vai ser recuperado de forma privada, né? E não será mais ETEC, FATEC. A FATEC em Santos e ETEC ocuparam um novo prédio na Zona Noroeste, segundo sabe que o prefeito Rogério Santos cedeu um antigo prédio de uma escola aqui, da cidade de Santos, para o Estado, e o governador Tarcísio que lá será construído. Entendendo, dizem que vai ter 2 unidades. Essa será na Zona Oeste, é do centro. Ficará nesse prédio que era para ter sido um shopping e não deu certo. Nós estamos numa situação de abandono, né, de um prédio como esse, que é locado, ele não é do Estado, ele é locado, é um prédio particular, mas sabe-se que uma empresa que por lá esteve abandonou o prédio sem manutenção, também
porque eu não consegui entrar em acordo com o dono, que eu vou fazer a manutenção, vou gastar dinheiro, e normalmente você quer um acordo para eu faço investimento, mas você me abate, isso não aconteceu. Alunos correndo risco, Emílio. É muito grave essa notícia, você já tinha noticiado aqui da outra vez, né? Isso é um descaso completo, da forma como a educação é tratada no Brasil. Exato. Isso é um exemplo clássico, né? Total desprezo pelos alunos, pela vida das pessoas. Poderia ter acontecido um acidente gravíssimo, é a segunda vez em pouco tempo. Ninguém resolve essa situação. É vergonhoso o Estado de São Paulo. Aí a gente entende hoje, quando a Santa Casa despejou, né, o Estado de São Paulo, lá do Escolástica Rosa e da parte de trás, onde era a FATEC, né, porque não fazia uma manutenção. E é absoluta verdade. E os alunos lá são expostos a uma série de riscos, né, são jovens, adolescentes. Sim. O Estado não está preocupado com a integridade física de ninguém e muito menos preocupado com a educação. Né? Porque esse é o exemplo que o Estado, não importa o governo que entre, tudo é tratado sempre da mesma forma. É com total descaso. Isso é muito vergonhoso. E aí a notícia que você diz aí, que a ETEC e FATEC soltou uma notinha, dizendo que está todo mundo bem. Como bem? O elevador caiu. Saíram em segurança. Não tem ninguém bem ali. Claro. Né? Não é uma possível. nota absurda. Isso é sem cabimento. Não tem. É muita falta de respeito com o cidadão, com quem realmente paga os impostos e, consequentemente, os salários dessas pessoas. O Marcelo já fez parte da gestão pública no município de São Vicente, nosso vizinho aqui de Santos. Ô Marcelo, não caberia à Prefeitura de Santos e ao próprio Corpo de Bombeiros, que são órgãos, né, são instituições, a Prefeitura, o próprio Corpo de Bombeiros, né, a regulamentação, por exemplo, alvará de funcionamento é municipal. O uso de elevador, você precisa de vários aspectos, você precisa de AVCB, do Corpo de Bombeiros. A Prefeitura não deveria fiscalizar o próprio bombeiro e, se for o caso, interditar o prédio, porque ele apresenta vários problemas, e o caso não fica só na ETEC FATEC, ou FATEC-ETEC estadual, também na Universidade Federal, na Silva Jardim, recentemente, um degrau de uma escada caiu. Ela é feita em aço, com concreto, e caiu. E não caberia também ao município fazer uma intervenção em relação a isso para garantir, como muito bem apontou o Emílio, a segurança dos alunos, estudantes, professores, daqueles que frequentam o prédio? Essa nota ela tinha que começar por sorte. Por sorte. Tararararará, né? Porque realmente você falou, você matou a charada aí, né? A responsabilização, ela ia vir, né? Para não falar num jeito chulo aqui, bom, a responsabilização ela ia vir de todos os lados para todo mundo. Exato. Essa é a grande verdade. O prédio nem deveria estar aberto. Se você pegar todos os prédios públicos, Santos, São Vicente, Praia Grande, tal, e for fazer uma pente fino. Exatamente, uma fiscalização. AVCB, alvará de elevador, tal, ver tudo que tem para ver se pode estar liberado, que nem um empresário tem que fazer. Que nem um empresário tem que fazer, tem que cumprir para a prefeitura. Aí você já começa a entender distorções na administração privada com a pública, porque a pública cobra, mas não faz. A pública cobra, vai lá, exige tal, mas não faz. Né? Existe uma complacência de todos os ambientes fiscalizadores em cima do público, mas no privado não. É punição, 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 até que a empresa feche e pare de gerar emprego e renda. Então, é um teatro de tesouras muito feio, sabe? É um negócio muito chato. Aí vai gente para a imprensa. Não, porque, olha, nós vamos ver, vamos fazer, é tudo muito assim, nós vamos colocar. Para com isso, para de demagogia, resolve e faz o negócio certo. Pega a lei, segue a lei. A lei é um checklist. Na verdade, toda lei para esse tipo de coisa é um checklist. Ó, tem que fazer isso, tal. Tem que ter AVCB, tal. É assim que funciona. Vai eliminando. O MEC libera o checklist. Para você ter uma escola técnica tal, você precisa de... Aí você segue o checklist. Simples assim. O próprio MEC já faz. Você tem que apresentar isso. Apresenta tudo, vê se está tudo liberado. Está tudo liberado? Põe em atividade. Não está liberado? Assume a responsabilidade. Ou aluga um polo em alguma outra faculdade, em alguma outra escola, alguma coisa. Exato. Assume a responsabilidade. O erro já começou, Simples Marcelo, assim. em se locar um edifício não adequado para isso. Ele era um prédio, né, o Emílio deve ter acompanhado, foi construído visando a construção de um shopping de imóveis, não deu certo,
foi alocado uma empresa de call center, que era a Activity. Antes disso, eu estudei lá, a Unimonte foi Exato. a faculdade de Direito era lá. Exato. E eu lembro que esse elevador já dava problema nessa época. Eu estou falando mais de 20 anos Nossa, atrás. você foi lá atrás, muito bem lembrado. Nesse mesmo prédio, o elevador estava sempre quebrado, porque parava, porque as pessoas ficavam presas. Isso era, deve ser um problema de projeto, algo assim. Manutenção, é claro, já está óbvio, né? Ninguém está preocupado. Quer dizer, na sua época de estudante já havia problema. Mais de 20 anos atrás. Então, isso é rotineiro. Aquele prédio ele foi feito projetado por uma forma e sucessivamente utilizado por outras. Exato. Né? Aí sofre adaptações, más adaptações. E aí fazem gambiarras o tempo todo, e agora o Estado fez outra gambiarra. Né? Foram despejados do Escolástica Rosa e lá atrás tinha a FATEC, né, porque não cuidavam do prédio, agora também não estão cuidando. E eu vou falar outra coisa, eu estudei também no Escolástica, eu sou aluno do Escolástica lá nos anos 80. O Estado já tratava o prédio de Escolástica, chovia dentro, o piso, que é de madeira, ficava todo podre, a gente pisava e quebrava. Então, isso é rotineiro, como o Marcelo falou. Cobram muito os empresários, né, o meio privado, mas o Estado, como um todo, não cumpre as suas obrigações. Né? Ele não mantém os prédios públicos da forma que tem que ser feito. Sim. E aí as pessoas que utilizam, seja o público, sejam estudantes, professores, o que for, essas são as pessoas que acabam sofrendo as consequências da falta de manutenção, de falta de cuidado com a coisa pública. O Henrique Abas da Ponta da Praia dá bom dia, diz que lá para a Praça da Ponta da Praia o trânsito realmente está mais complicado. Quem vai para o Guarujá vai pegar uma movimentação, porque nós não temos opção de ir até a ponta para até o final, você tem que entrar ali no canal, exatamente, é uma movimentação muito grande. E ele faz aqui uma colocação em relação ao que eu estou dizendo aqui da FATEC-ETEC, que o abandono realmente o Estado o fez, como acabou de comentar o Emílio ou o Henrique. Ele cita a falta também de responsabilidade do município, que deveria prover por isso, né, exigir todas as regulamentações, todos ele diz aqui, carta de habites, tudo que é regulamentado em relação de segurança como a VCB, que é Corpo de Bombeiros, viu, Henrique? Mas pode se juntar tudo, né? E tudo se colocar. Ele cita que o abandono é tão grande, a esposa dele é professora, já lecionou, e ele cita que o abandono é muito antigo. E quando prefeitura e Estado se unem em deixar de lado, acontece isso, as gambiarras vão acontecendo sempre. Ele dá o exemplo aqui do SENAC. O SENAC largou, né, ou perdão, ele diz aqui SENAC e SENAI, você cita, né, os dois. Largou a construção que foi demolida na Ponta da Praia, mas foi para o centro num prédio mais adequado, e não temos nenhum incidente, pelo menos registrado. Estamos com obras aqui na Ponta da Praia para a construção de novo SENAI. É verdade, está sendo construído um novo SENAI, eu nem lembrava disso. E provavelmente será feito nos moldes de uma instituição de educação, e não adaptação feita, que o Emílio acabou de falar, Emílio. Pega prédio, adapta, o Marcelo citou ainda, dá o jeitinho, não faz o checklist, e nós temos os problemas. Henrique, obrigado pela participação, bom dia. Ele cita a atenção, pois muita chuva ainda caindo aqui pela Baixada Santista. Virgínia, agora vamos ao nosso intervalo. Vou até tomar um café aqui também, né? E lembrando, se você mora no litoral norte, o pedágio Free Flow, que tem gente que diz assim, por que Free Flow, né? Só para lembrar, o Free Flow, ele significa fluxo livre. Você vai passar, não vai parar e vai pagar depois, né? Mas teremos já uma data para o começo aí, né? A tecnologia será implantada já no dia 17 de novembro e já servirá como uma espécie de substituição do pedágio em Caraguatatuba, ou Caraguatachuva, porque lá chove para caramba no litoral. Então, para quem vai para Caraguatatuba, em novembro, já pagará o pedágio no sistema Free Flow. E segundo o governo federal, o governo estadual, a rodovia Tamoios, a SP-099, será a primeira também aí, e a concessionária responsável por fazer essa primeira etapa, o primeiro teste do pedágio Free Flow. Vale lembrar que aqui na Baixada Santista, Marcelo, nós teremos alguns, né? Ligando aqui o litoral sul, pegando Praia Grande, Mongaguá, Itaém, Peruíbe, ligando ao Vale do Ribeira, né? Em breve também teremos aí, se eu não estou errado, 10 pedágios do sistema Free Flow. E saiu uma pesquisa recentemente que disse o seguinte, que boa parte das pessoas não pagam o pedágio. Elas recebem lá o boleto para pagar, mas elas não pagam.
Então, isso vai acarretar em um problema sério, né, em relação ao receber e não pagar. Porque o brasileiro vai dizer, já que eu não tenho que pagar, parar para pagar, eu vou receber depois e falar, pessoal, esqueci. É aí que a coisa vai apertar, né? E o nome pode ser ativado, acho que alguma coisa vai acontecer. Alguma penalidade vem aí, É dívida. vem atrás disso aí. Né? Pode escrever na Serasa, SPC, a pessoa vai ficar toda com a Enrolada. vida financeira travada. Então, muita atenção. Esquecer um dia, 2, tudo bem, acontece, mas não deixe de pagar se você fez a utilização. Vou rápido intervalo e volto já. Não saia daí, às 9h12 aqui no nosso Ponto a Ponto Rádio Star News. A gente vai falar muito, tem muitos assuntos para comentar. Vamos falar um pouquinho do PIB, que hoje deve ser conhecido, né, no final da tarde, ou ainda agora na manhã, se tiverem com vontade de trabalhar, nós vamos ter aí. Daqui a pouco eu falo sobre isso na volta. Não sai daí. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Auto veicular, Forte Vistorias. Não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar? Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa.
A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além... Já estamos de volta aqui, o Marcelo comentando, né, Marcelo? Nessa volta aqui no nosso bloco do nosso ponto a ponto com as notícias do dia, eu estou até... o Armando de Cubatão é muito sacana. O Armando falou, Armando, você não sabe que eu brinquei aqui no intervalo, você disse que Cubatão está tudo cheio e o prefeito Ademário some, né? Ele não vê o prefeito andando nas ruas, Cubatão uma situação bastante complicada. O Armando, não é só Cubatão, acho que são várias cidades, vários estados do Brasil. Eu dei uma ideia aqui para o Marcelo lançar o Meu Caiaque Minha Vida, né, em São Vicente, porque vai precisar, né? Cubatão, ele está dizendo que está tudo cheio de água, ruas com muita sujeira, e Cubatão, ele falou, nossa, a cidade de Cubatão é tão grande, ela é gigantesca para fazer a limpeza, né? Ele falou, ora, falta vergonha na cara dos nossos entes públicos, porque pouco fazem e quando fazem, colocam propaganda em tudo, para chamar a atenção que fizeram alguma coisa. Até quando, vamos dizer assim, tentei sair de casa pela manhã hoje e não consegui. Muito alagamento aqui em Cubatão e precisava ir a São Paulo para levar minha esposa fazer um exame médico. Anchieta completamente parada. Meu filho é policial militar, saiu de moto às 5 horas da manhã, ele me avisou no entroncamento da Anchieta Imigrantes, estava tudo parado, muito perigoso, e aí tinham acontecido até algumas pequenas batidas, aquela coisa de você andar junto do outro, e aí, meu filho, ABS funciona nem sempre, né? O ABS tem um limite, né? E quando está brecado e alguém empurra, tem jeito. Você vai, exato, você parou, mas o de trás não parou, empurrou, aí vem ABS e vai levar você para frente. Então, Armando, não tem jeito, né? Ô, Marcelo, dá para criar o Meu Caiaque Minha Vida em São Vicente? Porque vai precisar, viu? Olha, eu estou para para colher a sugestão da população no plano de governo. Essa linha tem chance? Tem muita chance, viu? Porque, olha, é terrível. Parabéns. E eu dou a sugestão como primeiro palestrante, né? E não é brincadeira não, gente, é trazer o prefeito de Porto Alegre para falar. Que são tantos erros que eu estou lendo de Porto Alegre, um absurdo. A OAB lá do Rio Grande do Sul, não sei se o Emílio tomou conhecimento, já está com mais de 5.000 assinaturas, vários pontos, eu acho que está muito bem detalhado. A OAB, olha, parabéns à OAB de Porto Alegre. São tantos erros que o prefeito de Porto Alegre, ele devia chegar e falar assim, ó, estou precisando atender um telefone e sumir, nunca mais aparecer. É um absurdo. Eles, na discussão do plano diretor, não mensuraram a possibilidade, foram avisados por várias entidades. A OAB de lá dizia, ó, tem aqui um documento apresentado por tal entidade, tal instituto, tal universidade, precisamos tomar cuidado. Eles tiveram enchente no passado, em março no passado, em setembro no passado, em novembro no passado, e chegaram a levar na virada do ano, prefeito, está aqui, ó, dá uma olhada nisso, deixaram engavetado. Resumindo, o que vai pipocar, o Emílio, de ações de empresas, comerciantes, pessoas normais, né, que perderam tudo. Cabe uma ação individual, mas também cabem ações coletivas. Eu prestei atenção, muita coisa vai acontecer, porque seguradoras, em vários casos, elas vão na letrinha pequena, não vai cobrir. Não vai cobrir. Agora, eu percebi lá o presidente da ordem lá dizendo que o Estado é responsável e o município também é responsável, porque você paga impostos, taxas, e cadê a contrapartida disso, Emílio? Exatamente. A gente está percebendo aí que o prefeito, por exemplo, de Porto Alegre, cometeu erros, não hoje, ontem, mas já ao longo do tempo, sucessivos. Ele queria retirar, se eu não estou enganado, aqueles muros, tinha mandado tirar as comportas, e depois correu para bloquear com sacos de areia, um completo absurdo. As bombas todas danificadas. Então, sem manutenção. É uma série de negligências que vão se juntando, né? Parece que você mencionou aqui no início do programa sobre zeladoria, parece que um problema grave de zeladoria na cidade, sim, porque a gente está vendo agora, já não chovia há alguns dias, e a água não baixa. Trouxeram bombas aqui da Sabesp. 18 bombas da Sabesp trabalhando o tempo inteiro. Você vê aquelas bombas jogando muita água fora, elas conseguem jogar 2 milhões de litros de água fora em 1 hora. E mesmo assim, você veja, o aeroporto Salgado Filho, ontem começou a aparecer a pista, só que o trecho de movimentação está alagado, mas os técnicos que foram lá disseram o seguinte, antes do Natal ele não reabre.
Destruiu o aeroporto todo. Eu preciso verificar até se ele é viável novamente. É isso aí. Ontem muitos técnicos diziam que a viabilidade de permanecer no mesmo lugar é imprudência. E foi gasto um dinheiro na sua ampliação agora há pouco tempo. Pois é, se eu não me engano, tem uma concessionária lá. Exato. Ele foi privatizado. Então, isso não foi analisado, né? Não foi feito. Deu para ver onde que você falou, vi nas imagens uma parte lá de manobras, né, dos aviões, continua cheio d'água. Então, isso... como é que você vai ter uma está comprometida. Segurança, né, das aeronaves, do pouso, as pessoas ali num local onde deu para ver que ele não está seguro. Ou, no mínimo, vão ter que levantar bastante a pista, como já aconteceu em Congonhas, naquelas épocas de acidentes. Algo vai ter que ser feito para que ele volte a operar normalmente, sem riscos nenhum para as aeronaves e para as pessoas, né? O Marcelo vai comentar, porque a gente tem participação, o doutor Roberto Monteiro volta a mandar participação, que ele cita aqui, ó, em países como Japão, Coreia do Sul, os governantes são responsabilizados com penalidades como cadeia, perda de mandato e perda de bens quando acontecem acidentes como esse, né? Se os acidentes são climatológicos, eles são responsabilizados por falta de obras e falta de manutenções. China e Japão Coreia e Japão dão um real tamanho do que acontece. Lá se perde cargo, se perde tudo que conquistou e se perde até a possibilidade de ficar livre. No Brasil nada acontece. Veja, o descaso do Rio Grande do Sul é um exemplo disso. Aqui na Baixada Santista, sou novo aqui, tenho apenas 5 anos e meio morando na cidade de Santos, mas percebo que muita coisa não foi feita e deveria ter sido providenciada. Por isso os acidentes acontecem e o abandono também. O Marcelo, o doutor Roberto, ele aponta isso e o Emílio coloca muito bem como operador de direito, como um brilhante advogado. Inclusive tem pergunta por Emílio que veio ontem aqui, e eu não posso me esquecer de passar por Emílio também. Mas essa questão da responsabilidade do gestor público, quando ele se elege, ele tem que lembrar que ele é responsável. E quando você cita, que o Emílio muito bem lembrou, eu vou tirar os muros de contenção, eu não fiz as obras de drenagem. Foi apontado para o prefeito Sebastião Melo que a drenagem de Porto Alegre, ela liga com o Guaíba, Rio Guaíba, ou com a lagoa do Rio Guaíba. Então, deveria ser providenciado um sistema de comporta para ela, porque, num caso de enchente, ela fecharia. O que aconteceu na enchente de Porto Alegre agora? Ela extravasou. Toda a água que vinha, entrava, e a cidade foi inundada pelo sistema hidráulico, não apenas pelo rio inundando. Primeiro foi pelo sistema de drenagem. Se as comportas tivessem sido feitas nesse sistema, teria evitado muito, daria muito mais tempo de salvar muita coisa, Marcelo. Não tenha dúvida. E se fôssemos aqui um país sério, como é que é o nome do ouvinte? O doutor... Doutor Roberto, né? O doutor Roberto foi cirúrgico aí nas colocações. Se aqui fosse um país sério, né, a Câmara seria responsabilizada, a Prefeitura seria responsabilizada, todos os bens já estariam bloqueados de todos esses personagens aí, o Estado estaria sendo responsabilizado, os bens já estariam bloqueados, não estariam sendo culpabilizados de fato agora, mas seriam analisados para que, óbvio, se tivesse alguma culpa, arcassem com parte dessa culpa. Sim. Até porque, quando falam que o Estado vai pagar, o Estado somos todos nós. Exato. Quem vai pagar somos todos nós. Perfeito, né? Perfeito. E as pessoas que causaram o dano vão pagar o quê? Exato. Vão pagar exatamente a parte que o Estado vai pagar. A mesma parte que nós. Então, as pessoas que estão lá têm o interesse de se manter no poder, omitem-se nos serviços que tem que fazer, e aí as pessoas sofrem, perdem tudo e ficam aí reféns agora de benefícios, e nem são benefícios, né? São empréstimos que vão ter que ser pagos ao longo do tempo, que vão remeter as pessoas. Vocês lembram da bolha da Dilma, da época da Dilma, aquela bolha de empréstimos para empresário, empréstimo para pessoa física, minha casa, minha vida, meus bens, minha vida, tudo minha vida, todo mundo se endividando, chegou um momento que estrangulou. Aí entramos num processo de recessão muito grande. Exato. Esse processo de recessão, não tínhamos o problema aí do Rio Grande do Sul, claro, mas estamos caminhando para esse mesmo sentido, né, para esse mesmo problema, a passos largos com o governo que está aí. Exato. Simples assim. E esse problema do Rio Grande do Sul potencializou essa situação. Então, fiquem atentos, porque, olha,
vamos ter problemas sérios com a economia nos próximos meses. O Cássio do Morro do São Bento pergunta se eu vou falar a respeito do que aconteceu aí com o atual deputado federal. Vamos falar assim, ontem eu comentei a notícia aqui, mas o tema ontem era a área de saúde, mas eu vou comentar, inclusive, eu li, viu, Cássio, você me mandou ontem, hoje de manhã também de novo, e eu vou comentar com o Emílio, que é um advogado, e o Emílio, ele lê ponto e vírgula como ninguém. Eu, às vezes, não vejo a vírgula, não vejo ponto, vou direto, né? Mas, Emílio, a Virgínia falou que tem uma participação que ela quer colocar no ar. Virgínia, por favor, peço até desculpas para os nossos ouvintes aí, se a gente não consegue colocar todo mundo, mas obrigado pela atenção e pelo carinho. Diga lá. Luiz Antucci, o terreno da antiga estação de trem demolida para dar espaço para a construção da Avenida Linha Amarela foi cedido pela SPU para o uso pela Prefeitura de São Vicente. Hoje há um estande de vendas de um novo edifício. Falta fiscalização? Bela colocação, Zantucci, você tem razão. Eu passo ali muito, já passei muito, morei ali perto uma época. Nós tínhamos a estação da Sorocabana, o Marcelo deve ter pego muito trem ali também, né, Marcelo? Aí foi aberta ali a possibilidade de construir a linha amarela, realmente o foi. Fica bem ao lado da antiga fábrica Songoban, que fechou, uma perda significativa para a cidade, para a região. Mas hoje você tem o stand de vendas de um prédio. Não ali, o prédio não vai sair, o prédio está saindo um pouco mais para frente, né? Mas dá para ocupar uma área que a SPU cedeu para o município fazer junto com o Estado essa via, mas na verdade foi o município. O Zantucci tem razão. O Zantucci conhece muito. É difícil discordar do Zantucci, porque ele conhece muito, né? Conhece muito. É algo que precisaria ser alvo de investigação, né? De fiscalização, investigação, né? Isso aqui também, né, Marcelo, que está sendo questionado a venda de um terreno. Venda de um terreno. Na Avenida Capitão Mauro Aguiar, envolvendo o nome de um vereador, em 2 advogados da cidade que ingressaram na justiça. A justiça precisa de mais dados. Os advogados são Flávio Viana Barbosa e o Rui Eliseu. O segundo é pré-candidato à prefeitura, mas eles citam aqui que um dos vereadores, né, citado é o Jabá, o vereador Jabá, teria assinado, mas há quem diga que a assinatura dele não é dele, alguém falsificou a assinatura para possibilitar a venda de um terreno na Avenida Capitão Mauro Aguiar em São Vicente, e mais, eles alegam que esse terreno foi vendido por 7,7 milhões de reais, muito abaixo do valor de mercado para uma área daquela, que é uma área de 5.660 metros. Marcelo, é muita confusão, e aí, se o vereador, no dia da sessão extraordinária, não estava presente, como é que ele assinou? Todos esses fatos aí vão precisar vir à luz, né? Então, eu estou ansioso para ver, né, toda a documentação, tudo, né, já que o doutor Rui entrou com a petição, com a queixa, né? Vai ter que ser lógico, né? Vamos aguardar, eu vou aguardar também para ver, né, e analisar, ver toda a documentação. Realmente, o valor do terreno está baixo, né? Você conhece o terreno na Capitão Mauro Aguiar, qual é? Sim, um terreno interessante. Agora, eu não sei o que vai ser lá, se vai ser a maternidade, alguma coisa assim. Enfim, é bom que seja investigado. Tudo que é público tem que ser analisado, investigado, tem que ser transparente, né? Isso não é ruim. A maternidade é o que foi feito em parceria com a Universidade Luzia daqui de Santos. Tem que ver se essa parceria depois vai ter pagamento de aluguel, tal. É tudo meio nebuloso. Mas aí que está. Se o terreno foi vendido para quem? Quem está construindo. Seria a Fundação Luzida, que está fazendo a maternidade, um prédio, se não me engano, de 5 andares. Inclusive, nós teremos em São Vicente a residência médica. Não tenho essa informação. Se for esse o terreno... Eu não tenho essa informação aqui Como a gente não combina a pauta, eu não levantei dados. Né? Sim. Então, eu não tenho essa informação para te dar. Mas se você tiver alguma informação, depois a gente comenta. É importante todos esses dados serem levantados, ser trazido à luz. Eu acho que a população, todo mundo merece a verdade. Doutor Emílio, quando há uma suspeita de que a assinatura não é a verdadeira da pessoa, a justiça pode, ou o próprio advogado, exigir um exame grafotécnico, não é isso? Exato, né? Se a pessoa de quem consta lá a assinatura alega que é falsa, é preciso instalar o que a gente chama de um incidente de falsidade ideológica, né? Então, vai ser feito um exame grafotécnico, nomeado um perito. É feita a assinatura... nomeado um perito. Esse perito ele vai conduzir o teste, ele vai coletar a assinatura da pessoa que alega. Sim, e a que está no documento. Isso, e vai fazer o comparativo de acordo com a técnica lá, a ciência da grafotécnica, e ele vai fornecer um laudo dizendo se é verdadeiro ou não é verdadeiro. E é uma ciência muito eficiente. Viu? Isso é normal. Isso todo o Poder Judiciário faz uso de peritos das mais diversas áreas. Uma delas é o perito grafotécnico. Basta a pessoa alegar que
a assinatura não é minha. Isso acontece muito em contratos, como é o caso aí, né, parece que venderam aí uma propriedade pública. Isso. Eu não tenho conhecimento do que houve nessa situação. Esse vereador é o quê? Presidente da Câmara? Então, quem entrou Isso foi em 2021, né? Que não foi o próprio vereador que entrou com a reclamação, né? Não. Ele está sendo citado no processo, dizendo que a assinatura dele não é verdadeira, tá? Então ele está tendo que se explicar. E foi agora, feita né? a negociação, a possibilidade de venda do terreno numa sessão extraordinária, não ordinária da Câmara, e ele não estava presente quando o termo foi aprovado. Então, aí já existe uma coisa para ser investigada. Tudo Exato. isso, quando a gente vai falar de bens públicos, né, seja municipal, estadual ou federal, é preciso que haja discussões, o público tenha, em audiências públicas, participem para verificar para que vai ser feito. Nós temos aqui a ponte hoje, né, Santos Guarujá, uma obra de grande vulto, mas você vai vender que a gente chama de próprios públicos, né, um terreno público, é preciso que a população tenha ciência e a coisa seja feita de forma clara, bem explicada, né, o vereador alega que eles não estavam sequer presentes, então aí já tem alguma coisa que precisa ser, no mínimo, investigada, né? O Tadeu de São Vicente também, dizendo tudo alagado no Parque São Vicente, ali a área do Jockey Club. Jockey Club é normal, né? Tanto que os cavalos foram expulsos ali, eu acho que vão ter que colocar golfinhos, porque cavalo não dá para correr ali, tem que ser golfinho. E ele disse, eu não vou falar... marinho. Cavalo marinho, melhor ainda. Ele disse, eu não vou falar do Santos. Não, os convidados proibiram hoje. Não pode falar do Santos hoje, está proibido. E ele diz assim, o Santos... Ô, Tadeu, aí não, né? O Santos corre o risco de ir para a Série C? Não. Acho que não. Eu acho que não, seria demais. Mas ontem conseguiu perder para o Lanterna da Série B, para o Botafogo de Ribeirão. O Santos inventou de jogar em Londrina, no Paraná. Medo, hein? Até teve uma movimentação de jogo no começo, parecia, mas depois... Ideias megalomaníacas, não sei de quem parte essa ideia de levar jogos para outros locais. Foi para arrecadar dinheiro. Pois é, mas será que realmente vale a pena? Eu também penso assim. Porque o Santos, a cada 2 rodadas, eu estava vendo uma olhadinha, ele está caindo uma posição. Era primeiro, passou para segundo, agora terceiro. É o terceiro. Então, daqui a 2, 4 rodadas, o Santos já vai estar em quinto. Aí vão correr atrás dos prejuízos. Analisando assim como tem que olhar friamente, a equipe é ruim. Se você parar para olhar, Emílio, a gente no começo foi até enganado por alguns nomes. Tem nomes bons, mas não estão rendendo. Só tem uma equipe boa. Como a gente está... A equipe está sem Guilherme, por exemplo. Sim. Não é? Não tem um centroavante, porque todos os 3 que existem são... Morelos não existe. Furchi, ele é o melhorzinho, mas esforçado. Ele com muito problemas físicos. É esforçado, exato. Não passa disso. O do Bigode também está ali quebrando um galho, para falar a verdade, né? Então, também o Pedrinho está fora, então a equipe não vai. E o Carille, ele está com uma postura meio estranha. Não é o que a gente esperava, não. Mas vamos acompanhar bem esse Santos aí. O doutor Roberto Monteiro está espirituoso. Ele manda de novo aqui uma colocação, ele quer a interpretação dos convidados, especial até do Emílio, que ele sabe que é advogado, né? Em relação ao que aconteceu aí da condenação. Virginia, você recebeu um comunicado oficial, né, da assessoria do deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, desmentindo, né? Mas eu fui olhar aqui, não dá para desmentir o que é fato, né? Ele pode até dizer que não aconteceu de uma forma, mas ele diz aqui, doutor Roberto Monteiro, você gostou da astúcia do desembargador? Eu não conheço muito disso, vou passar para o Emílio, mas, Emílio, você tomou conhecimento aí do caso, mas se não tomou, eu vou ler de novo aqui, porque o doutor Roberto Monteiro, ele é muito espirituoso também, né? E ele diz a sagacidade. O senhor me provocou ontem e eu fui ler. Porque, provocado que sou, eu tenho que ir lá descobrir por que eu fui provocado. Mas vamos lá. O TJSP condenou o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa por improbidade administrativa. Para a corte, o ex-prefeito causou um dano ao erário ao dispensar uma licitação para o termo de permissão de uso de exploração de publicidade em relógios fixados em ruas da cidade de Santos. A 9ª Câmara do Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, repito de novo, TJSP, confirmou a sentença de primeira instância no último dia 22, mantendo a condenação do deputado federal Paulo Alexandre Barbosa. Os desembargadores determinaram a suspensão dos direitos políticos do ex-chefe do Executivo por 5 anos. A proibição
de contratar com o poder público ou de receber incentivos ou benefícios fiscais por igual período, além de ressarcimento aos cofres públicos, é o que cita. Um dos argumentos citados pela defesa do ex-prefeito é que os relógios eletrônicos não foram retirados das vias públicas devido a um clamor popular por sua manutenção. Vamos explicar aqui, Emílio. Clamor público, a população pediu para... Não tira, né, prefeito? Deixa lá os relógios. Mas venceu o contrato. Você teria que fazer o quê? Como o Ministério Público alega aqui, uma licitação que é prevista em lei, não é isso? Isso. Existe uma lei de licitação pública que em todos os níveis é preciso, quando o poder público vai contratar, ele precisa fazer a licitação, que é um certame em que vão ser consultadas empresas, né? E essas empresas vão ofertar suas propostas para atender, seja para uma caneta, seja para obras, seja para os relógios aí de Santos, é necessário que seja feita a licitação. Por quê? Porque o dinheiro não é público, não pertence ao gestor que está lá naquele... Só repetindo, o então prefeito Paulo Alexandre Barbosa, como agora a sua defesa, alega um clamor público para permanecer. O Marcelo já esteve na administração pública, sabe que nada pode ser feito sem licitação, ou algo que seja emergencial tem que ser aprovado por Câmara dos Vereadores para ser, por exemplo, no caso como o Rio Grande do Sul, enchente, há a questão emergencial que dá para não fazer licitação, mas é um caso muito esporádico. Mas vamos lá. Aí ele cita aqui, doutor Roberto Monteiro, a sagacidade do desembargador. E eu fui lá perceber o que ele quis dizer com isso, né? O argumento do então prefeito Paulo Alexandre Barbosa é que houve o clamor público para permanecer com os relógios lá, né? Aí, eis que eu fui ver a sagacidade do Roberto Monteiro, fica me provocando, né? Esse foi o argumento. O desembargador José da Ponte Neto cita como agente público saber que o contrato tinha vencido e era necessária a realização de licitação, princípio da legalidade, de modo que o clamor popular não justifica nem autoriza a violação de leis. É isso que acabou de dizer o Emílio, não é isso, Emílio? Mesmo clamor público não pode sobrepor a leis. De jeito nenhum. Você é obrigado a fazer o processo. A licitação permite, em alguns casos, como você falou, sim, a dispensa da licitação. Mas são casos específicos. E clamor público não é um desses motivos. Aí ele cita aqui, ele anotou, né? O político do PSDB. Aí, abre aspas. Ele colocou assim: anoto que há clamor popular para a redução do valor dos tributos na cidade de Santos. Nem por isso o senhor atendeu o clamor popular. Aí eu entendi, o doutor Roberto Monteiro, a sagacidade do desembargador. O desembargador colocou isso. Colocou isso. Ele colocou: anoto que há clamor popular para a redução do valor dos tributos. Nem por isso o senhor atendeu o clamor popular. Esse é um argumento, né? Não quero comentar a decisão aí do processo em andamento, mas esse é um argumento frágil quando se trata de dispensa. Houve um puxão de orelha do desembargador. Porque eu acredito que não tenha sido esse o único argumento, né? Sim. Mas ele é frágil e nesse caso específico aí do assunto que é. Então a lei. Claro que em primeira instância cabe defesa. O gestor público só pode fazer aquilo, né, que a lei permite, tá? E ele não pode ir contra a lei, senão ele vai incidir no crime de improbidade administrativa, que é o caso que a gente está tratando. Então, relógios, né, de clamor público não me parece assim, né, vendo de longe, que sejam motivos para dispensar a licitação. Ô Marcelo, é uma coisa complicada, né? É claro que, repito, é em primeira instância, o atual deputado, a sua assessoria garante que ele não perdeu os direitos políticos, sem dúvida nenhuma, até porque é primeira instância, né, o Emílio? Agora já é segunda instância, né? O tribunal já confirmou uma decisão aqui de Santos. Já está indo para a segunda. Isso. E aí é preocupante também, nesse ponto de vista é preocupante, e como houve essa anotação também, como disse o Emílio, chamar a atenção. Agora, o gestor público, ele tem que mensurar as consequências futuras. Não pode pensar apenas no momento. Pena essa letargia da justiça, porque isso aconteceu lá atrás, no seu mandato, né? Isso foi em 2013, se eu não estou equivocado. E só agora houve um parecer definitivo, né? Ou pelo menos nesse sentido. Demora demais, né? E aí você vê esse lapso temporal, sim, né? Sim. Assim dizendo.
acaba trazendo danos colaterais até para a própria carreira política do político, né? A coisa, né? Porque ele está numa evidência, tal, e aí chega aí agora uma condenação. Um deputado nativo aí que tem feito bons trabalhos. Chega uma condenação, né? E uma condenação por um procedimento de gestão, né? Que é um procedimento simples, né? Licitação, nem é essenciabilidade, não dá essenciabilidade, não dá nada. Isso aí. E eram relógios de rua. Publicidade, infelizmente aí, frágil, infelizmente aí, não ter colocado em licitação foi realmente uma falha. E essa falha, né? Essa falha tem que ser, ela tem uma responsabilização. Talvez se essa falha fosse assumida lá atrás, não chegasse nesse nível, nesse nível de punibilidade. Essa anotação. Né? Uma multa, alguma coisa, né? Pelo erro, alguma coisa, tal, mas não chegasse nisso. Mas quis insistir, né? A insistência em algo que está realmente errado, isso é o erro de vários políticos. Viu? Se eu não estiver equivocado, o Emílio vai me corrigir, meio que houve uma transferência de responsabilidade jogando para a população, dizendo, foi um clamor popular. Aí eu mantive lá os relógios. Agora, houve uma anotação do desembargador, ele não gostou disso. Dá para perceber que o desembargador falou, se você tem um clamor popular, você manteve os relógios, há um clamor popular para baixar o valor dos impostos. Isso não foi atendido. Então, 2 pesos, 2 medidas, né, Emílio? É preciso ter responsabilidade. O gestor público ele precisa entender, né, no caso de licitações, aí já voltando ao passado, percebe-se que houve um erro de controle interno. Porque se os contratos dos relógios, né, estavam acabando, por que não foi lançado ao tempo certo a licitação para que pudesse ser feito com calma, dentro do tempo certo, para verificar as empresas que estavam aptas a participar do certame e tudo mais, e não haveria esse problema. Agora, do jeito que o argumento foi usado, tanto até o desembargador, para ele ter ressaltado isso na decisão dele, né, o relator, é porque assim, é o que a gente chama no direito, não cola essa coisa, né? Vamos aguardar aí os desdobramentos, né, do que vai acontecer. Cabe recurso, né? Sim, cabe recurso, e só lembrando, é um ano de eleições, não estou aqui afirmando longe disso, até porque em momento algum o atual deputado federal Paulo Alexandre Barbosa falou, eu serei candidato, não falou, mas há uma expectativa, há um público muito forte, né, que gosta do atual deputado como prefeito, fez uma boa gestão na cidade, isso é evidente, né, as pessoas até citam isso, até há um termo de comparação com o atual prefeito Rogério Santos em relação a isso, e aí pesquisas mostram, né, mas ele foi escolhido, Rogério Santos, pelo deputado federal como seu substituto para participar de uma campanha, e aí vamos aguardar em relação a isso, o que vai acontecer. Eu tenho outros temas aqui, eu vou um rápido intervalo, então, na volta eu vou pedir aqui, inclusive só citar aqui, o doutor Roberto Monteiro, na sequência, mandou aqui, eu confesso que eu não tinha percebido, mas aí eu estou procurando aqui, é verdade. A ministra Carmen Lúcia assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, no lugar do Alexandre de Moraes. E ela dispensou coquetel, dispensou só mais termos lá, disse, vou falar rapidamente, até olhou para o presidente Lula e falou, presidente, com a sua atenção e respeito, vou falar rapidamente, não vou. Só que ela esqueceu de encerrar a solenidade de posse. Ela falou, virou e obrigado, foi embora. E não encerrou formalmente, né? E aí isso está repercutindo bastante nas redes sociais, que ela quis ser tão rápida, né? Mas ela pontuou alguns aspectos, preocupada com o caminho da justiça eleitoral no Brasil, preocupada com o embate, com aquela história de o que é verdade, o que não é verdade, as fake news, o país dividido politicamente em 2 lados, 2 grupos, o que não é bom, né? Ela entende que os 2 lados podem ter razão, mas não pode ser tratado desse jeito. Então, ela acabou esquecendo de encerrar a cerimônia, a solenidade. Veja, né, Emílio? Talvez a ânsia de fazer a coisa o mais rápido possível tenha levado a ministra a esse erro. Ela que é muito prudente, muito pausada, muito correta nas suas análises. As entrevistas da Carmen Lúcia, o Marcelo comentou, talvez tenha sido, a gente ia observar os últimos anos, ali, um único momento que ela tenha talvez se equivocado numa decisão, numa participação, mas ele é muito centrado, né, Emílio? E talvez tenha sido, né, Marcelo e Emílio, um lapso, apenas por querer encerrar logo e
falou, pegou o papel e virou e não deu por encerrada a cerimônia de Pode ter posse. sido a emoção do momento, Sim. né? Aí cometeu um ato falho lá, mas dentro do que ela, a expectativa que ela sempre traz, né? É sempre de seriedade. A ministra, além de ser uma constitucionalista conhecida, respeitável no Brasil, então dá para perdoar esse ato. Agora, ela falho, né? deixou bem claro, a ministra Carmen Lúcia, que ela tomou posse ontem, que ela vai deixar bem distante o estilo do ministro Alexandre de Moraes. Ela foi clara nisso. Sim, sim. Vou fazer de uma outra forma e assumir a presidência. Eu vou um rápido intervalo, mas vou deixar aqui para o Emílio. O projeto deve abrir caminho, um novo projeto, para estados cobrarem imposto de herança sobre a aplicação de previdência. Quero a opinião dos dois aqui. O Marcelo também está em cima. Vou repetir, projeto deve abrir caminho para estados cobrirem imposto de herança sobre a aplicação de previdência, né? É bastante complicado. E economistas elevam a projeção da inflação e juros para este ano. Aponta o boletim Focus, a expectativa dos analistas é a seguinte, que a inflação deve fechar o ano 24 em 3,88% e a Selic em 10,25%. Não mais aquela previsão, né, Marcelo, de 9, 9,5%, já não caiu para tanto, 10,25%. E lembrando que hoje, eu estou até atento aqui, vou observar se mais alguma coisa aconteceu, mas o PIB do primeiro trimestre será conhecido nesta terça. As estimativas apontam que o PIB cresceu em torno de 0,7% no primeiro trimestre deste ano 2024, em comparação com o quarto trimestre do ano passado. Em relação ao primeiro trimestre de 2023, a alta deverá ser de 2,2%, o que não mostra um crescimento subjetivo, né? Um crescimento necessário para as metas do governo. Então, nós vamos a um rápido intervalo e volto já, só citando uma do STF aqui. STF gasta R$200 mil com 4 seguranças na festa do Réveillon passado, virada do ano. E o STF se negou a informar quais os ministros. Olha o detalhe. Da corte, apenas um ministro divulgou os seus gastos, as suas despesas. Foi o ministro Fachin. Os demais não abriram e disseram que não vão abrir. Ô, Emílio, o Folha Jus, né, que sai lá com os relatórios e com os dados, citou que apenas o Fachin abriu. Agora, R$200 mil com 4 seguranças, eu acho que eu vou me candidatar a essa segurança lá, porque o salário deve ser bom, viu? Era bom, 4 seguranças no Réveillon. Os ministros deveriam, também são pessoas públicas, Sim. deveriam sim fazer como o ministro Fachin, abrir isso para que as pessoas tivessem conhecimento, não no detalhe, mas como foi gasto, porque é um valor significativo. É preciso. A gente sabe que eles realmente estão ameaçados aí por muitos malucos, né, de plantão. Necessitam, né? Precisam ser protegidos. Veja o que aconteceu lá no STF, né? Foi o local que mais destruído foi em 8 de janeiro. É preciso sim, mas também é preciso, como pessoas públicas, que a gente tenha conhecimento como o dinheiro é gasto. Se a gente fosse fazer uma divisão, o Marcelo é bom em matemática. 200 mil por 4 seguranças, dá 50 para cada um, Marcelo, é isso? Bom, né? Por isso, abrir é bom, porque aí você vai ter conhecimento. Entender. Qual é o período em que Isso. foi gasto, Os como gastos foi gasto, que foram. né, qual a quantidade de pessoas. Sim. Né? Às vezes, essa segurança envolve equipamentos também, deslocamentos. Sim, alugaram lá equipamento. Carros, ou, de repente, esses veículos. 4 seguranças contrataram mais homens para fazer uma segurança externa, É importante não interna. para evitar, porque são juízes, né? Juízes precisam. É igual a mulher de César, né? Não basta ser sério, precisa parecer sério. Exato. Rápido intervalo e voltamos com a parte final de despedida aqui do programa e comentando bastante dos assuntos, né? Só um aspecto interessante, né? Muita gente tem perguntado aqui no nosso Auto Press, Virgínia, o Salão do Automóvel, que eu acho muito bacana que acontecia em São Paulo, acabou, vai voltar, existe a expectativa da volta de um salão similar em São Paulo, algumas empresas, mas olha como chama a atenção. Tradicional Salão do Automóvel de Genebra, lugar de rico, hein, na Suíça, foi extinto após 119 anos. Acabou. A última edição não teremos mais. E aí eu fui pesquisar por quê. Segundo eles, devido a muitas incertezas ligadas às indústrias do setor automotivo em todo o mundo, né, e da atratividade desgastada. Pouco interesse hoje das fábricas, das montadoras e até o próprio público se desgastou, né? E os salões europeus vão esvaziando-se e vão finalizando. Quem deve promover um grande salão automóvel será o Oriente Médio,
com muito investimento, lá não falta dinheiro, né, Marcelo? São Vicente podia se candidatar, Marcelo. Né? Poderia vir a dinheiro lá dos Emirados, né, dos sheiks, é uma boa ideia. Excelente ideia. Gerar recurso, né? Opa, o problema está naquela pecinha que fica ali na rua Frei Gaspar. Sabe, teve ouvinte aqui, o Cássio lá do Jockey Clube, perguntou se eu sei onde mora o prefeito de São Vicente. Eu não sei onde mora o prefeito de São Vicente. Também não sei. Eu não sei, desconheço. Dizem que ele mora perto da prefeitura. Agora, perto da prefeitura é muito vago, né? Mas eu não sei onde mora, mas com certeza o prefeito deve sentir também as aflições da população em relação à enchente, né? Porque para chegar na prefeitura ele vai pegar vários trechos alagados, ou não? Eu creio que sim. Ali na própria Tibiriçá, quando vai, tem uma descidinha, né? Isso. Né? Cria ali uma pequena inundação. Aquilo lá é crônico, né? Aquilo lá é crônico. Nunca conseguiram tirar aquela piscininha. Faz parte do contexto do dia a dia. Não é só dele, não. É bastante complicado. Pelo bem da verdade, né? A gente vai ao intervalo e volta com a despedida na parte final. Sai daí. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Laudo veicular, Forte Vistorias. Não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior.
Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta aqui com a parte final, com a despedida. Já saiu o PIB aqui, o Produto Interno Bruto Brasileiro. O Marcelo Rocha e o Emílio e o Marcelo Rocha vão comentar se ficaram satisfeitos, se esperavam mais, se é bem por aí. Quem prevaleceu para esse PIB, né? Nesse momento aqui, estamos já em junho, dia 4, mas antes tem um comentário, a Virgínia vai trazer aqui no ar, no nosso ponto a ponto, finalzinho do programa, vamos comentar isso e o comentário que vem de um dos nossos ouvintes e espectadores. Diga lá, Virgínia. Luiz Antucci, Centro de Convenções, poderia sediar o São Vicente Boat Show anualmente. Por acaso, temos um canal ao lado. São Vicente Boat Show. Boat Show. Isso. Poderia ser recuperado para eventos de porte local, estratégico para eventos ao lado da rodovia. De novo, eu concordo com o Zantucci. Foi muito mal utilizado. Poderíamos aproveitar, trazer a iniciativa privada, reurbanizar aquela área, aquele bairro, trazer uma situação melhor, visível, ser um ponto de entrada da cidade com um visual. O Marcelo Zantucci tem razão. O equipamento mal aproveitado, a finalidade dele foi totalmente desvirtuada, né, de centro de convenções. Foi feito, inclusive, com portas gigantescas que permitiram embarcações entrar no pé da Imigrantes ali, para que facilitasse a entrada e saída. Uma pena, mas dá para recuperar. E com certeza, se mudar o governo, vai ser recuperado. Dá para recuperar. Eu faria isso, sem dúvida nenhuma, para trazer visibilidade, economia e geração de recursos. E mais, você, o Zantucci, colocou uma feira náutica ali, você teria um crescimento também para a indústria das marinas ali, para o comércio, para o serviço das indústrias ali, você teria a condição. E quiçá, né? Quiçá não poderíamos pensar futuramente numa pequena elevação da Ponte Pêncio para liberar o corredor ali das marinas, que traria um investimento, com certeza, pelaquela bela baía que tem em São Vicente. Com certeza. Isso está tudo Estou isso aí. sonhando muito, Marcelo. Não está. Se tiver, me dá um cascudo e com a tudo corda isso, aqui. Ó. E tudo isso sem recurso público. Hein? Exato. Iniciativa privada. Sem recurso público. Você tem leis, né, Emílio, que se você for interpretá-las, são possíveis, e aí que está. É só você colocar as PPPs, você faz uma licitação, abre isso, deixa todo mundo com convencimento, ó, vai ser feito isso, vai trazer tantos bilhões para a cidade, milhões, seja lá como for, e como disse o Marcelo, tudo possível. E aí você vai trazer progresso, enriquecimento para a cidade, melhor qualidade de vida, gerar emprego, fomentar vários segmentos, é o que falta, né? Me parece que muitos dos nossos gestores não têm esse preparo. Isso, os gestores precisam enxergar, né, de forma ampla as coisas, fazer com que o município cresça, tenha a sua própria renda fora do IPTU, porque hoje é muito cômodo, né? Justo. Ficar aguardando o recolhimento do IPTU, ISS, e a gente sabe que isso não dá conta. Não. No máximo dá conta de pagar os vencimentos dos servidores, né? E o resto? E o crescimento do município, será que ele vai ficar nessa mesmice? Então, nós temos aqui as praias, temos esse atrativo natural, é preciso que se dê infraestrutura para que os empresários venham, façam os investimentos e atraia pessoas de fora. Então, essa ideia é excelente aí do Boat Show, né? Porque a gente sabe que atrai público, e público Sim. de um poder aquisitivo alto. Sim. Então, é importante para a cidade. Exato, seria muito bom para a região toda, né? Exato. Diga lá, Virgínia, por favor. O Luiz Antucci, Ponte Pênsil é o meu assunto favorito. Temos lei municipal de PPP desde 2009. Olha lá, eu adoro esse tema também. Quando estava em outras emissoras, coloquei. Cheguei a levar especialista, professor, dizendo ela pode sim ser elevada, ela pode ser feito trabalho, você não vai descaracterizar, você não vai impedir ninguém de passar. E olha, Marcelo, você que é de São Vicente, a ponte ficou 3 anos fechada, um pouco mais até. Poderíamos ter aproveitado esse momento que ela ficou fechada, né, cerceando os moradores de Japuí,
quem mora no litoral sul passar por ali, por que não ter aproveitado? O governo do estado fez uma reforma, porque tudo é assim, não se faz na hora certa, se deixa passar e depois fala, caramba, se tivesse sido feito, você teria ali com certeza alavancado ali aquela área de marinas, possibilitado, né, uma melhor condição até para o trânsito local. E mais, você tem uma única via de acesso ali na ponte, você poderia ter produzido efeito e ter duas, né? O governo do estado tem condições? Ah, não tem, só tem. Mas vamos dizer, vamos abrir uma parceria público-privada, o Zantucci tem. Pena que o Zantucci não. Se ele quiser até elencar aí alguém que ele ache bom, porque eu já vi que o Zantucci ele assim, não gosta muito de aparecer, né? Mas ele tem essa citação muito correta. Esse é um tema muito importante também para a economia do município. Não tem a menor sombra de dúvida. E a Ponte Pêncil também está no radar, né? Tem que ser trabalhada, né? Imagina se ela tivesse duas vias, por exemplo, né? Não tivesse o trânsito parado. Exato. Ali, o comércio, né, que poderia ser colocado ali, restaurantes, uma via gastronômica ali naquele caminho ali da Ponte Pêncil. Hoje, quando você trava ali a Ponte Pêncil, fazendo a fila de carros, os comércios morrem também, né? Porque fica difícil você entrar, Exato. De você sair, desestimula as pessoas Exato. De irem para lá, né? Então, tem muita coisa que pode acontecer ali do lado do Japuí também, né? Ali na Prainha, Porto das Naus, tem muita coisa que pode acontecer ali. E isso tudo isso daí está sendo estudado, está no radar também. Mas, Zantucci, parabéns, eu penso muito parecido com você. Na verdade, é quase igual, viu? Tanta coisa que poderia ser feita no município de São Vicente. Uma pena, uma cidade linda geograficamente falando, mas abandonada embaixo. Para finalizar o programa de hoje, a gente já estourou o tempo, mas vamos lá. O nosso PIB, o nosso Produto Interno Bruto do Brasil, subiu 0,8% no primeiro trimestre de 2024, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nesta terça-feira. Os valores correntes, a economia brasileira acumulou 2,7 trilhões de janeiro a março. Marcelo Emílio, 2,7 trilhões, era o que se esperava ou o Brasil poderia ter lucrado mais? Eu acredito que, pelo que eu ouvi de alguns economistas, havia uma expectativa de ultrapassar os 3 trilhões, que não se confirmou. Tem duas formas de você acumular lucro, né? Com redução de custos ou aumento de receita, né? Se falar isso para o governo, de repente o governo aumenta mais tributação, né? Para de dar ideia, Marcelo. Aí para complica, de dar ideia. Né? Não dá ideia, não. Aí complica, né? Mas também temos que considerar aí que o Brasil está afugentando investidores, né? Muitos. Isso acaba atrapalhando demais aí no crescimento do país. Ainda que cresceu, PIB positivo, né? Menos que a poupança. 3 meses de poupança é mais do que o PIB que foi apontado aí. Mas, pelo menos, é positivo. Então, vamos ficar contentes com o que tem. Emílio, o crescimento foi puxado, sobretudo, pelo setor de serviços. De novo, serviços alavancando nossa economia também, que teve uma alta de 1,4% no período. A agropecuária, né? Mistura-se o agronegócio com a pecuária nacional, também cresceram, né? Ambos aí juntos, registrando uma variação positiva de 11,3%, e a indústria, porém, apresentou uma leve queda, 0,1%. A indústria vai claudicando, como diriam os mais antigos. A indústria brasileira, eu dizia que posso afirmar, Emílio, que está na UTI. É só desligar o tubo que ela para, porque a gente, nos últimos 30 anos, para mensurar, vem abandonando. E esse governo, é o que passou, o anterior, é o outro. O presidente Lula teve experiência de 2 governos. A Dilma Rousseff teve experiência de 1 governo e meio. O presidente está aí na metade quase do seu mandato, final do ano. E a gente não vê nada de diferente para a indústria brasileira, Emílio. Nada, isso já vem, como você falou, já de décadas. Isso é um dos resultados da globalização, que decidiu-se que tudo seria produzido na China. E aí, o que aconteceu? Isso no mundo inteiro, as indústrias nos países que geravam riqueza, porque a gente fala muito do agronegócio, Sim. mas são produtos de baixo valor agregado. Exato. Né? Exato. A indústria, ela recebe a matéria-prima, beneficia e vende esse produto de uma forma maior. Então, se convencionou aí, graças à globalização, que tudo seria otimamente produzido na China, mão de obra barata, aquele discurso equivocado. Não é? As indústrias estão hoje todas lá. Agora começam aí, como a gente viu aí, o imposto das bugigangas, como estão chamando, nem bugigangas são, vão taxar.
Por quê? Porque o produto interno, as indústrias também não se preocuparam, não se modificam, e a gente vê aqui, encolheu 0,1%. Né? Eu não sei como é que isso vai se resolver, se algum dia nós vamos ter indústrias. Começa aí, eu sempre lembro da siderurgia brasileira. País que não tem siderurgia forte é sinal que o restante vai mal. E aí o Brasil comemora, né? O Brasil volta ao grupo das 10 maiores economias do mundo com o resultado do PIB de 2023, nesse caso. Aí a gente vale lembrar, né? A gente tinha que estar comemorando se a gente fosse a quinta, a sexta, a terceira, a quarta, não a décima, porque, na verdade, a gente acaba caindo. A gente já esteve à frente disso. Nós estivemos praticamente na sexta posição de maior economia do mundo e a gente perdeu isso também. Para finalizar, o Rogério Campos, do Centro de São Paulo. Rogério, eu cliquei para ver o PIB, perdi, peço desculpas aqui, mas ele perguntou o seguinte para você, Marcelo, onde ele consegue encontrar o seu plano de governo, ou se você vai realizar encontros com as pessoas em São Vicente para explanar isso. Ele é comerciante no Centro de São Vicente e gosta muito da tua pegada aí. Ele quer saber se você tem um trabalho. É o Rogério do Centro de São Vicente. Rogério Campos. Rogério, pelas minhas redes sociais ali, Marcelo Rocha Gestor, eu vou abrir, né, esse bate-papo aí com a população. Eu gostaria muito de ouvir aí sugestões, até críticas também, né? Todas as críticas são construtivas para a gente construir um plano de cidade bem legal, viável, né? Um plano de cidade viável. Então, você já está muito bem-vindo aí, só acompanhar lá que vai ter uma chamada e nós vamos convidar aí as pessoas que têm interesse em participar dessa construção. O Emílio, para finalizar com você, esse projeto que deve abrir caminho para os estados, né, cobrar imposto de herança sobre a aplicação de previdência, começa a deixar todo mundo preocupado, porque toda hora lança-se uma ideia, até se o Marcelo quiser comentar, comente agora. Imposto sobre herança e aplicação de previdência. Hoje já existe imposto sobre herança, né? Sim. É o famigerado ITCMD, é cobrado no Estado de São Paulo 4% sobre o Monte Mora, ou seja, tudo aquilo que vai ser fruto de herança, é pago ao Estado de São Paulo. Existem algumas isenções, mas em São Paulo é cobrado 4%. Pela nova mudança aí que parece, vai ser feita uma forma parecida com o imposto de renda, uma tabela progressiva, porém, o imposto poderá ser até 8%. E também agora vem a notícia que jogaram jabuti ali dentro, como sempre, na lei complementar da reforma tributária, e vão colocar que o PGBL, VGBL, Previdência Privada, que hoje não se paga imposto, então serve até, inclusive, como, por isso que entrou na discussão da herança, hoje serve até como planejamento hereditário das pessoas. Então, aquilo fica, porque hoje a pessoa, basta ir no banco e levantar, ou pedir um alvará, o inventariante, pedir um alvará e levantar esse dinheiro, e isso não paga imposto hoje. É um dinheiro que vai livre para os herdeiros. E, a partir dessa nova proposição, passará a incidir o ITCMD, ou seja, as pessoas vão pagar até 8%, que é o previsto, uma coisa que hoje, ou seja, mais uma vez o Estado brasileiro, o Estado, e no caso aí são os estados, né, os governadores interessados em arrecadar dinheiro das pessoas. O nosso tempo já estourou. O xará do Marcelo aqui do Imbaré, o Marcelo Souza, pergunta qual é a opinião dos nossos dois convidados sobre o escândalo, né, do Fundo de Garantia que atingiu vários jogadores, bem lembrados. Vários jogadores foram atingidos, né? O Paulo Guerreiro, nós tivemos aí vários atletas que tiveram valores altíssimos retirados de suas contas. Dá para comentar isso rapidamente, Emílio? Você está acompanhando o caso? Ou você quer falar numa próxima ocasião? O que você acha? Eu não sei se vocês estão ao par aqui, mas vários jogadores tiveram, né, valores tirados. Teve jogador que foi observar lá o seu fundo de garantia, quando percebeu, tinha uma grande quantia do valor retirado ali da sua conta. Pouquinho que eu li, deu para entender que o quê? As pessoas estão acontecendo falsificações de dinheiro. Exato. Estão tendo acesso, principalmente aí às contas do Fundo de Garantia, extratos, e aí a gente precisa saber como é que isso é possível, porque hoje somente e as pessoas estão acompanhando quando os jogadores entram em pedido de rescisão, ações trabalhistas e tudo mais, vão lá no saldo, verificam lá que existe um valor, por meio de falsificação, levantam o fundo de garantia. Foi isso que eu entendi aí, assim, a priori, da coisa. Então, eles estão tendo aí golpes, fraudes. Agora, causa estranheza, porque hoje, inclusive, as empresas precisam emitir uma chave eletrônica para que
as pessoas possam levantar o fundo de garantia. Então, isso envolve aí muito mais que uma simples assinatura. Precisa ser muito bem investigado, Polícia Federal, Ministério Público, para entender, governo federal, como é que estão tendo acesso ao saldo das contas e fazendo o levantamento, já que hoje, como eu falei, não é possível, não é simplesmente na boca do caixa. Eu abri aqui, só para ter uma noção, que o ouvinte é o Marcelo, chará do Marcelo, a fraude do Fundo de Garantia, como funciona, igual o bilionário que atingiu ídolos do futebol, como Paulo Guerreiro, Ramírez, né? Vários jogadores. Diga, Marcelo. Depois de um certo período de demissão, ele não pode sacar? Pode, aposentadoria, pode sacar, muito tempo lá parado. Aí não precisa da chave. Não, aí não, mas no caso, porque eu entendi dos jogadores, estão principalmente acontecendo nas decisões. Olha só, segundo segundo investigação da Polícia Federal, uma quadrilha vinha agindo desde 2014 em uma fraude milionária para desviar dinheiro do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço de ídolos do futebol brasileiro, num esquema envolvendo empresários do ramo, bancários, advogados e até ex-jogadores. Vamos lá. O golpe atingiu atletas como Ramírez, João Rojas, Michael Leite, que ele jogou no Santos, Palmeiras, Elano teve uma boa quantia retirada, Christian Cueva. Uma das vítimas recentes é o peruano Paulo Guerreiro, o ex-jogador do Flamengo, do Corinthians, do Internacional, teve 2,3 milhões de reais transferidos do seu fundo de garantia da Caixa para uma conta aberta ilegalmente no nome dele em um banco privado. Isso aconteceu em São Paulo, uma agência em São Paulo. A abertura foi no dia 5 de maio de 2022 em uma agência do bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Naquele dia, Guerreiro estava nos Estados Unidos em tratamento de uma lesão no joelho. Como é que é abrir essa conta? E aí que está, né? Vamos lá, como funciona o golpe? A quadrilha age da seguinte maneira. Primeiro, eles buscam atletas recém-desligados de clubes, como o Emílio citou. Depois, com assinaturas de documentos falsos, acessa o fundo da Caixa Econômica e abre uma conta em outros bancos. Por último, movimento, dinheiro desviado para contas de laranjas. De alguma forma, consegue acessar esses documentos verdadeiros dos jogadores para, a partir de então, poderem falsificar esses documentos e abrir contas correntes e poderem receber esses recursos desviados, irregularmente do FGTS. Explica o Dr. Caio Porto Ferreira, delegado de Polícia Federal. No caso de Guerreiro, o dinheiro foi para 5 pessoas. Uma delas é Gustavo Gonçalves de Barros, que recebeu R$ 402.700. Ele é sócio de uma empresa chamada FGL Marketing Sport. Outro sócio da FGL é Fernando Costa de Almeida, empresário do ramo de futebol, que contratou um escritório para averiguar a situação previdenciária de atletas profissionais e cuidar das transferências. Em um aplicativo de mensagem, ele mandou uma procuração supostamente assinada por Paulo Guerreiro à empresa. Também é investigado José Orlando de Almeida, pai de um terceiro sócio da empresa e parente de pessoas que receberam valores do Fundo de Garantia do peruano. A polícia ainda apura o envolvimento de Sérgio Rogério Melo da Costa no esquema. Em 2021, ele foi notícia por ser preso por estuprar garotas de programa. E dele, o rosto utilizado em 2022 no processo de reconhecimento facial do jogador Paulo Guerreiro, que reconheceu a figura como um empresário que passou em sua carreira. Está aqui o Paulo Guerreiro de um lado e a cara do empresário que, convenhamos, não sugere uma figura assim tão simpática para os meios aí, né? Infelizmente, Marcelo e Emílio... É bem como o doutor disse mesmo. Toda a atenção, né? E vale lembrar, segundo o especialista ouvido, o cadastramento de Guerreiro foi feito a partir de um dispositivo móvel que estava cadastrado na conta do jogador. As fotos não foram comparadas com os da biometria oficial do jogador. Eu li isso aí. A cara que apareceu foi desse empresário aí. Ele fez a identificação. E não a do Paulo Guerreiro. Exatamente, o sistema foi embora. Essa foto que está aqui, ó, ele usou ao invés da do Paulo Guerreiro. Exato. O rosto dele que está lá na identificação facial. Quer dizer, um absurdo, né? Posto isso, gente, obrigado ao Marcelo. Marcelo, também é de São Vicente, está te saudando, mandando um abraço, seu xará. Valeu, Marcelo. Ele é do Itaré, está atento aí, ligado, né? Marcelo, você só não falou a tua profissão, mas um abraço para você aí. Eu agradeço por ter provocado, eu fui atrás dessa matéria aqui. Marcelo Rocha, obrigado pela participação, obrigado por num dia desse movimentado, muita chuva no litoral, ter deixado São Vicente. Espero que lá M. Rocha Contabilidade, quem quiser fazer o acesso, não fez da declaração, mas quer mudar a contabilidade da empresa, vocês estão abertos ali todos os dias
para receberem esses clientes que precisam de uma orientação mais adequada de contabilidade. Mais fácil pelo site, né? mrochacontabilidade.com.br, entrando lá, dá uma olhada no portfólio, depois manda uma mensagem que nós entramos em contato e agendamos uma reunião. Maravilha. Então tá aí, ó, mrochacontabilidade.com.br. Emílio, obrigado pela participação, pelos comentários, e quem também precisar de um bom advogado para várias questões aí, muitas vezes tem muitas dúvidas, né? Uma coisa que eu tenho anotado aqui, as pessoas falam que leram no Google. Leu, para de ler, procure o profissional. Muitas interpretações são dadas por cidadãos que não são nem advogados. Então a pessoa leu o que alguém disse, que alguém falou e coloca lá. Não. Doutor Emílio, então quem quiser tirar a dúvida, quem quiser ter a confirmação do fato, procure o profissional. Para que não. Porque o doutor Google virou resposta para tudo e não é o caminho. Não é o caminho. A gente tem tido aí algumas consultas aí, falando rapidamente, as pessoas já chegam com a ação pronta, com a famosa frase, é causa ganha, doutor. Entendeu? É causa ganha. Isso, porque eu vi no doutor Google. Não é? Então, por favor, consulte um profissional, um advogado, advogada, porque é a única pessoa habilitada para lhe dar um parecer correto. Mas agradeço mais uma vez o convite. Muito bom participar mais uma vez do programa. E ó, segue a ideia. Essa semana aqui, né, a gente já vai estar com o StreamYard, viu? Funcionando. Vamos colocar. E aí vamos ter várias opções aqui, né, em dias como esse de chuva, convidados nacionais e internacionais, pessoal lá do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Centro-Oeste brasileiro, de fora, de Dubai. A gente já teve gente de Dubai participando do Ponto a Ponto. Vocês lembram disso? O empresário Renato Castro. E também o doutor Emílio, gravando aqueles... Não vai evitar dele estar aqui com a gente, mas ele vai dar uns spoilers aí de assuntos importantes, como esse, por exemplo. Quem foi o felizardo que ganhou esse cinquentinha para fazer? Pô, me convida aí, gente. Final do ano, estou sem fazer nada, né, Emílio? Fazer segurança de ministro, fazer segurança, eu vou lá, bonitão. Eu topo, olha lá. Então, né, cinquentinha, não quer problema. Compra aquela roupa de Batman, né? Que você fica todo musculoso e tal, põe uma roupa por cima. E aí, eu acho uma barata, né? Põe um microfone e tal, faz cara de mal. Coloca aquele óculos microfoninho no ouvido aqui, né? Aquele fonezinho no ouvido aqui. Pronto. Aí. Agente secreto. Tá vindo de onde, tá indo para onde. Isso aí. Quer falar com quem? Aqui não vai passar, não. Tá? E aí, na continha em janeiro, cai uma graninha. 4 seguranças, gente, 200 mil. O STF é bacana, viu? Bacana. Precisa explicar, né? Diga, Virginia. Mandar um abraço também para o Rogério Perim, em São Bernardo, mandou um alô. Empresário em São Bernardo do Campo, Rogério Perim, bom dia. Diga, Virginia. Luiz Antucci, a ponte do Estado, a ponte é do Estado, mas o Estado não quer mais. Já tentamos passar para São Vicente no governo Tércio. É isso aí, bem lembrado. A ponte... Quando teve aquele embate lá, quem vai arrumar reparar o tabuleiro, lembra? A prefeitura falou, não, é do Estado. O Estado falou, mas quem usa é o município. Quem deve ajudar também é o município. Mas Antônio tem razão. O Estado não quer e São Vicente não tem como fazer. Mas dá para pensar, quem sabe, de repente, fazer uma parceria, né, Marcelo? Com certeza. Tira do Estado, resolve, quem sabe amplia, moderniza, faz o negócio de primeira. Gente, estouramos o tempo. Obrigado pelo carinho, pela atenção. A gente volta amanhã com mais um Ponto a Ponto. Tchau. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.